quem entrou aqui? Fernando Brandão. Mentindo. Tá, ok, pessoal. Vamos trocar então. Todo mundo tá aí, né? Todo mundo tá aí. Estão me vendo, né? Então, olha só. O que a gente vai conversar aí, tá? Ontem a gente viu função de primeiro grau, tá? Deixa a galera me ver aí. Foi, agora foi. Ontem a gente viu função de primeiro grau. Tá aí. A gente chegou aí. Opa, perdi aqui o monitor. Foi. Tá, vamos lá então. Na aula de ontem a gente viu função de primeiro grau. A gente falou sobre o gráfico, a reta, falou alguns casos, coeficiente angular, também a parte linear, também ele de A e B. Falamos aí como o comportamento do gráfico, mas a gente tem que falar aí algo bem interessante que é o que, tá? Eloy, como é que isso cai no Enem e cai no vestibular da URGS, tá? Isso é um ponto muito interessante, que é legal te registrar e deixar bem claro, tá? A galera que são meus alunos e tal, eu sou muito sincero quando eu falo de bancas ou de universidades, também de vestibulares, e tem um ponto muito interessante, tá? No caso do Enem, as questões que caem na função de primeiro grau, elas são questões mais contextualizadas. Questões que eles vão falar de um caso, de um lucro, de alguma coisa, e isso te passando a informação e você tem que saber o resultado através da função de primeiro grau, tá? Já no caso do vestibular da URGS, função de primeiro grau não cai tanto, tá? Deixa bem claro, tá? Não cai tanto. A gente pode pontuar ali no vestibular da URGS mais função de segundo grau, que a gente vai entrar hoje, tá? O que acontece? Ontem, eu não lembro agora se foi a Brenda ou a Fernanda, me perguntaram sobre o material, se eu ia disponibilizar. Vou disponibilizar a partir de amanhã. Por quê? Eu vou fazer o quê, tá? Eu vou passar para o pessoal do Objetivo. A gente vai fazer o quê? Eu vou passar a função de primeiro grau, a apresentação que a gente usou, e a função de segundo grau também. Só que aí que tá. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar passar e terminar. Até no domingo, eu vou pegar as questões do Enem, questões da URGS, que envolvem os tópicos que a gente viu anteriormente, né? Antes da mesa digitadora. Acho que é interessante isso. Função de primeiro grau e função de segundo grau, tá? Eu vou falar hoje, por exemplo, de uma questão da URGS que caiu em 2017 e em 2019 de função de segundo grau, por exemplo. Se a gente pegar em um paralelo que a mesma pessoa que está elaborando a prova de 2017, ela está colocando essa questão, é a mesma que a tendência que seja ela também, uma das integrantes da banca da parte de matemática, poderia dizer que ela está aparecendo a cada 2 anos, de 2017. Pode dar uma coincidência de aparecer em 2021 aí, né? Também, tá? Então a aula de hoje é função. Opa, já liberei a Clara também, a Clara acabou de entrar. Então, qual é a ideia? A Clara caiu a conexão. Voltou. Então, o que acontece, tá? A lógica é o seguinte, pessoal. A ideia é que eu termine esse material até domingo. Quero terminar esse material até domingo, passar para vocês e eu vou dar exercícios, tá? O que eu vou dar um toque para vocês é o seguinte, tá? As pessoas, elas têm mania de desistir, de errar uma questão e ficar para baixo. Mas você tem que entender que é o seguinte, tá? Eu quero muito até, quem sabe até que vocês errem algumas questões ali e tal. Eu acho que esse é o ponto. E a gente corrige na próxima aula. Tá? A gente vai corrigir na próxima aula essas questões, tá? São questões do Enem, questões da URGS e questões que eu chamo de lógica e tal, que são elaboradas por mim em cima desses conteúdos, tá? Que são questões que eu elaborei e tal, para quem não sabe, eu fiz parte faz anos, 2014, eu fiz parte de uma banca para concurso, eu elaborei, fiquei 1 ano e meio elaborando questões para concurso de matemática, então tem questões minhas que são épicas, até hoje, na banca Fundatec, ela ficou marcada com maior índice de erro, por exemplo. Eu tenho 2 questões de análise combinatória que foi um horror, assim. Já elaborei questões de função de primeiro grau e de segundo grau. Então, eu vou chamar as questões de lógica. Então, vai ter questões do Enem, da URGS e do E-Lógica. E eu vou ser bem sério com vocês, tá? Eu pensei nisso, como a gente tem 2 períodos de matemática, é focar nessas questões, focar em exercícios, e a gente tem que corrigir, errar, e acertar, e azar, velho, a gente vai fazer isso, tá?
Outra coisa também, tá? Que eu decidi também, eu vou disponibilizar para vocês o meu WhatsApp, que eu tiro dúvidas da galera de matemática, tá? Então, eu vou disponibilizar também para vocês, tá? Do pré também, tá? Não sei se algum professor faz isso, mas eu vou, é um WhatsApp meu de tirar dúvida, não é meu telefone pessoal. Então, geralmente eu olho ele à noite, tá? Ou no intervalo do trabalho, durante o dia, eu vou disponibilizar para vocês também no chat aqui. E eu vou colocar agora, até para não esquecer, tá? Ó, 519-8550-0875. O objetivo que me perdoe, nem sei se eu posso tirar dúvida dos alunos aí e tal, pelo WhatsApp, tá? Tirar, mandar um áudio, ó, faz, tá? Então, tipo, né, vou dar, porque a galera usa bastante, a galera adora isso aí. Então, tô passando aí, coloquei no chat aí e tal, o WhatsApp, tá? Não é meu telefone pessoal, mas é um tirar dúvida que eu uso faz mais de um ano já direto, ok? Então vamos lá, vamos bombar hoje, sexta-feira, com o Eloy, ok? Com você aí e tal, antes do fim estampa, antes de qualquer live. Então, olha só, o que a gente vai fazer a primeira coisa é a seguinte, tá? Antes de começar a função de segundo grau, eu quero falar com vocês sobre uma questão de função de primeiro grau. Porque das provas da URGS de 2015 até 2020, a palavra intersecção foi muito usada, tá? Ela caiu no Enem também, essa questão já, tá? Umas 2, 3 vezes. Mas, no caso da URGS, ela usa essa questão na função de segundo grau. Vamos entender uma teoria muito fácil, então, tá? A gente tem que entender um conceito em termos de plano cartesiano, ok? Então, vou compartilhar minha tela, nerd, tá? Vou compartilhar minha tela, vou apresentar agora, tá? Uma janela do meu computador, tá? Aí, tá? Eu vou fazer assim, eu vou compartilhar assim, tá apresentando, tá? Coloque no chat ali um sim aí se vocês estão vendo minha tela, tá? Aqui já tô recebendo ok, bota S de sim, 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 sim. Isso aí! Show de bola, legal, tá? Olha só, determine o ponto de intersecção dos gráficos das funções definidas. Eloy, na aula ontem, você falou que função de primeiro grau é f de x. Cara, Eloy, como é que ele colocou numa questão aí g de x, Eloy? É a mesma coisa? Nerd, é a mesma coisa. Função de x, f de x e g de x é a mesma coisa. Esse é o ponto que a gente tem que entender aí, beleza? Então, o que acontece? O que a banca quer saber? O que o vestibular quer saber? O que o cara quer saber? Ele quer saber exatamente o que acontece. Uma função de primeiro grau são duas retas, ok? Duas linhas aí, né? Ó, duas retas. Então, o que acontece? Ele quer saber em qual ponto do plano cartesiano. O que é plano cartesiano, Eloy? Eixo X e eixo Y. Quais são os pontos que ela se encontra? Qual o ponto de X e qual o ponto de Y que ela se encontra? Entendeu? Esse é o ponto. Então, o que acontece? No caso do vestibular da URGS, já foi colocado em várias vezes função de segundo grau, colocando duas funções e perguntando quais são os pontos, em quantas vezes no plano cartesiano elas se encontram. Tá? Isso é um ponto muito interessante que é legal de saber. Então, como a gente resolve isso? Como a gente faz isso? Olha só, tá? Eu vou interromper minha tela e vou compartilhar uma outra janela. Interrompi, tá? Vou compartilhar aí uma outra janelinha. Tá? Vou compartilhar uma outra janela. Uma outra janela. Beleza. Estou compartilhando. Opa! Compartilhei, tá? O que acontece aí? Tá, opa, deixa eu ver aqui. Ó. Beleza aí? Entrei aqui no meu cara, tá? O que diz a questão, tá? Ele quer saber aí a função 2x. Então, olha só, lá vamos nós então. Nerd, você está vendo a minha tela aí, né? Olha só, o que acontece aí? Eu tenho aqui o seguinte, tá? Olha só, deixa eu pegar aqui. Beleza. Olha só então, o que acontece, tá? Eu tenho aqui a função de x, 2x, subtraindo de 3, tá? E eu tenho gx
que é x mais 5. O que acontece aqui, pessoal? Olha só. Nerd, ele quer saber aonde que essas duas funções, ok? Qual é o ponto de intersecção dos gráficos dessas duas funções. Então, o que acontece, Nerd? O que eu falei para você ontem? Que f de x é a mesma coisa que y, 2x, subtraindo de 3. Beleza? G de x é a mesma coisa. Y igual x mais 5. Eloy, peraí. Se eu sei o valor de x, eu descubro o valor de y. Exatamente. Só que tem um detalhe, né, Alice? Olha só. Pessoal, y é igual a 2x menos 3. Y é igual a x mais 5. Então, o que significa? Se eu pegar esse cara aqui e jogar no lugar desse y, eu posso fazer. Como também posso fazer o contrário. Entendeu? É a mesma coisa. Eloy, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tá, deixa eu ver se eu entendi, Eloy. Olha só, você está dizendo para mim, então, que eu posso, né, pegar o valor do y de um lado e jogar para o outro? Sim. E sabe o que é o mais interessante? Eu estou falando com vocês em função de primeiro grau, mas você pode fazer em cima também de uma função de segundo grau. A mesma coisa. Porque lá na função de segundo grau que a gente vai entrar daqui a pouquinho, é a mesma coisa. F de x é y. Entendeu? É a função, é a mesma coisa. Então, o que a gente faz agora, Eloy? Olha só, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou fazer 2x subtraindo de 3 igual x mais 5. Ah, Eloy, eu entendi. Tu vai isolar o quê? Vou isolar o x, nerd. Esse x que está aqui, ele está somando. Ele passa para o outro lado subtraindo. 2x subtraindo de x. Esse 3 negativo, ó, 3 aqui, ó, negativo, ó, ele passa para o outro lado. Então, o que acontece? Vai ficar 5 mais 3. 2x subtraindo de x é x. 5 mais 3, 8. O valor de x, nerd, é 8. O valor de x é 8. Mas, Eloy, pessoal, não sei se vocês estão entendendo, mas acho que sim. Eu tenho certeza que sim. E eu lhe pergunto, agora eu cheguei aqui na conversa, vocês entenderam essa parte? Que eu peguei o valor de y e joguei para o outro lado? É igual. Quando ele perguntar sobre dois pontos que se encontram, nerd, o que acontece? Não interessa se é f de x e g de x. É a mesma coisa, só a maneira de diferenciar as funções, mas é a mesma coisa. Então, o que acontece? F de x é y, ok, da função. G de x é o y da função. Então, o que acontece? Nesse caso aí, eu igualo. Beleza? Agora, Eloy, mas Eloy, uma pergunta. Tu descobriu o valor de x. Como é que eu faço para descobrir o y, o ponto de intersecção dessas duas retas? Da seguinte forma, pessoal. Eu pego o valor do x, que é 8, e jogo em qualquer uma das funções. Mas, Eloy, para mim saber fazer um teste aí, que a gente chama teste de mesa aí na arte de tecnologia, fazer um teste real aí, o que eu poderia fazer? O valor de y tem que ser igual nos dois. Tem que dar o mesmo valor. Se não der, Eloy, deu problema no teu cálculo, tá? Então, olha só. Quer ver aí? Olha só o que eu vou fazer. Nerdinho, dá uma olhada aqui. Eu vou pegar essa função aqui. Ó, igual y igual x mais 5. Y igual 8. Com mais 5, y igual a 13. Ah, Eloy. Nerd, se você fizer a mesma coisa com essa função aqui, ó, vai dar a mesma coisa, ó. Y recebe, ó, 2 multiplicado por x, que é 8, subtraindo de 3. 2 multiplicado por 8, 16. Subtraindo de 3, 13. Eloy, o que isso significa? Nerd, significa o seguinte, significa se a gente pegar os dois gráficos, as duas retas se encontram, ó, se aqui tivesse, opa, fiz um negócio aqui, ai meu Deus, deixa eu apagar aqui, apaguei.
Ó, se a gente fizer aqui as duas retas das duas funções, eles se encontram no x, que é 8, e no y, que é 13. Entenderam o raciocínio? Isso que eu estou fazendo para vocês já caiu no Enem, tá? A gente vai fazer, vocês vão ver uma questão aí também aí do material que eu vou fazer as questões aí próxima semana, e vocês vão ver uma questão similar a essa, tá? Esse é o ponto. Tá? Tem uma questão lá de função de primeiro grau que eu vou dar para vocês errarem, tá? Na real, como eu expliquei. Porque eu vou mostrar um ponto muito interessante que vai abranger qualquer questão aí nesse ponto aí. Sorry, por que esses dois riscos? Por que que acontece? Porque uma reta é a função. Deixa eu colocar aqui, ó, até para a galera entender. Uma reta, por exemplo, é a função, é o f de x 2x subtraindo de 3, e o outro, na verdade, eu vou botar aqui que é o g de x, x mais 5. O que é que é, Brenda? Aonde, quais são os pontos, determine o ponto de intersecção do gráfico das funções definidas. O que é intersecção? Aonde que elas se encontram. Ok? Deixa eu botar de canetinha preta aqui, que é legal. Ó, aonde elas se encontram. Entendeu, Brenda? Por isso que eu coloquei aqueles dois riscos ali. Entendeu? Deixa eu ver, a Brenda colocou. Entendeu, Brenda? Sim, valeu. Isso aí. Show de bola. Legal. Tranquilo, pessoal? Ok? Perguntas sobre isso até então. Perguntas, perguntas, perguntas. Pô, só para avisar vocês aí, meu afilhado nasceu hoje. O primeiro filho do meu irmão nasceu hoje, então tô muito louco. O Henry. E eu sou o padrinho, né? Óbvio, né? Né? Se não for, eu quebraria meu irmão a pau. Aí, isso aí. Valeu. Isso aí, padrinho. Aniversário da minha mãe hoje também, hein? Eu tô dando aula aqui, aniversário da minha velha hoje, da minha mãe hoje. Está longe aí, daqui a pouco a gente vai tomar uma ceva por Google Meet aí. Vamos ver se não vai conseguir usar, né, cara? Tem que explicar pra velha. Vamos agitar hoje. Tá? É, sextou. Hoje é um dia 15 de maio, uma data especial. Bah. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos entrar em função de segundo grau. Cara, eu tô muito louco, cara. Quando a gente começar a fazer questões de vestibular, ainda vocês vão ficar assim, meu Deus, cara, é muito louco, vai tá muito massa. Então, olha só. Nergi, o que a gente vai fazer aí, tá? Eu vou interromper meu compartilhamento e vou compartilhar agora uma apresentação de função de segundo grau. Ok? Beleza? Só lembrando que é o seguinte, tá? O que eu falei para vocês? Que uma função de primeiro grau, o que ela representa? A função de primeiro grau, ela tem uma raiz. Uma raiz, beleza? Uma raiz. Porque ela corta o eixo X, a abscissa, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais, agora no função de segundo grau, ela corta uma vez o eixo X. Uma função de primeiro grau. Uma função de segundo grau, ela tem o quê, Eloy? Ela tem duas raízes, por isso que ela é uma parábola. Ela pode ser uma parábola sorrindo ou uma parábola triste. Mas a gente vai falar agora, tá? Vou compartilhar minha tela aí, vou apresentar agora mais uma janelinha. Vamos falar de função de segundo grau, velho. Tá? Ok? Função de segundo grau. Tá? Olha só. Todo mundo aí tá vendo a minha tela, então vamos lá. Aqui eu já recebi o ok do Google Meet, tá? Pô, legal a ferramenta, né? Recebi uma galera elogiando, mandou uma retorno na rede social. Pô, ela ficou triplo pelo Google Meet, ficou muito melhor mesmo, tá bem melhor. Olha só, função de segundo grau, tá? Chama-se de função quadrática, tá? Então, ó, função de segundo grau também é chamada de função quadrática. Como eu falei para você ontem, função de primeiro grau também é chamada de função afim, ok? Função quadrática ou função polinomial de segundo grau é qualquer função de, ok, de reais em reais, dada por uma lei da seguinte forma, tá? F de x é igual a x elevado ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, o valor de A, o valor de B, o valor de C. Deixar bem claro que uma função de segundo grau, para ela existir, ok, o A, ele tem que ser diferente de zero. O B pode ser zero, o C pode ser zero, mas o A, tá? O A ali,
Ô, professor, estou gravando sua aula porque uma colega não pôde assistir hoje. Não tem problema, né? Não, pode gravar, tá? Pode gravar aí, tranquilo, tá? Então, o que acontece, tá? Então, função de x é igual a x elevado ao quadrado mais bx mais c. Tranquilo? Então, essa é uma lógica que isso é uma função de segundo grau. O a, ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Como eu expliquei para você ontem, quando eu falo f de x, eu posso falar y também. E eu acho muito interessante que o pessoal de que tem aula no ensino médio não usa o y. Mas como assim? A galera tem mania de decorar em função de segundo grau a fórmula do delta tal. Cara, tá legal, é bom saber, óbvio. Mas em muitas vezes, hoje eu vou te mostrar uma situação que eu mostrei uma vez para uma galera, assim, os caras ficaram surpresos. Eu, ai meu Deus, entendeu? Principalmente a galera do pré-vestibular, a galera que não conhece muito isso. Então eu vou te explicar uma coisa muito interessante, tá? Olha só, dá uma olhadinha aqui. F de x igual, a gente falou ali, é a mesma coisa que y igual. Onde A, B e C são números reais, tá? Ok? EA, o termo A, o coeficiente ali A, ele tem que ser diferente de zero, ok? Exemplo básico ali tal, vejamos alguns exemplos de função quadrática. Exemplo, f de x, 3x elevado ao quadrado, menos 4x mais 1. A é 3, B 4 negativo e C é igual a 1. Até aí, nada demais, né? Até aí, nada demais, tá? Vamos falar um pouquinho de gráfico e depois vamos falar também de questões aí e tal. Olha só. Tá vendo ali? A parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. A parábola tem a concavidade voltada para cima quando o A é maior que zero. Quando o A for positivo. Se o A for positivo, a parábola é sorrindo. Se o A for negativo, a parábola é triste. Então, se o A for positivo, parábola sorrindo. Se o A for negativo, a parábola é triste. Tá? Associa assim que você vai bem, tá? Então, esse é um ponto muito interessante, tem que entender isso aí, tá? Eloy, faz um exemplo aí. Vou interromper minha tela aqui e vou compartilhar uma outra telinha. Vamos escrever, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Pum, 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 pum. Ó, vou compartilhar minha outra telinha. Ó, compartilhando minha tela aí, acabei de compartilhar ela. O que que acontece, nerd? Olha só. Deixa eu apagar aqui isso aqui. Deixa eu apagar. Apagando. Tá. O que que acontece aqui, tá? Um ponto mega interessante que a gente tem que entender. Falei para você que se o A for maior que zero, tá? Se o A for positivo, a parábola ela é sorrindo. Beleza? Se o A for negativo, a parábola ela é triste. Ok? Então, se o A for positivo, parábola sorrindo. Se a parábola, se o A for negativo, parábola triste, tá? Então, até aí entendi. Beleza. Agora, me tira uma dúvida aí. A dúvida é a seguinte, pessoal. Olha só. Isso é um ponto muito interessante que a gente tem que entender aí, tá? Olha só. Ele não é que nem o. Meu Deus. Pode falar. Deixa Pode falar. Quem falou? Quem falou? Quem falou? Ok. Então, o que acontece? Vou voltar lá, tá? Pessoal, qual é a lógica aqui, tá? A lógica é o seguinte, tá? Deixa eu fazer uma coisa mais bonitinha, você já vai entender. Opa, ô, mongolão. Ó. Opa, peraí.
Aí dá uns bugzinhos, a mesa digitadora eu tô pegando agora ainda, pessoal. Relaxa. Agora limpei. Beleza. Olha só. Então, o que acontece? Se o A. Opa, canetinha. Tá. Se o A for maior que zero, se o A for maior que zero, a parábola é sorrendo. Aí, quando a gente fala que o A é positivo, a parábola é, na verdade, crescente, tá? Se o A for negativo, a gente diz que a parábola ela é decrescente. Beleza? Ela é decrescente. Tá? Deixa eu botar aqui um ponto. Beleza. Ela é decrescente. Beleza? Esse é um ponto mega interessante que a gente tem que entender, tá? Só que tem um ponto interessante que é o seguinte, pessoal. Olha só. Quando a parábola ela é positiva, ela é o A é maior que zero, ela é crescente, ela tem uma vértice aqui. Ó. Essa vértice, a gente chama ela de ponto mínimo. Quando o A for negativo, a gente também tem a vértice aqui. A gente diz que esse cara é o ponto máximo. O que acontece? Olha só, questão de Enem, questão de vestibular também, que já caiu no vestibular da URSS também várias vezes. Por exemplo, tá? A instituição elabora uma questão que coloca o seguinte: diz que até teve um gol ontológico aí. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem. Ah, tá. O que acontece? Uh, a instituição pode colocar para você uma função de segundo grau, tá? Teve um gol do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, foi uma questão do Enem, que o Diego Souza, tá atualmente no Grêmio, o goleiro solta, dá um rebate na bola, no meio de campo a bola sobra no ar e ele chuta. Eu não lembro agora que ano foi, 2008 ou 2009, tá? Não lembro agora exatamente. E a bola sobe. O que acontece? Colocaram em vários vestibulares no Brasil todo uma questão colocando uma função de segundo grau, dizendo que aquela função de segundo grau representava a altura que a bola subiu. Quando a instituição coloca uma função aonde a bola subiu, não pode ser uma função com A positivo. Tem que ser uma função com A negativo. Por quê? Porque a função com A negativo de segundo grau, ela tem o ponto máximo. Entendeu, raciocínio? Então a função vai ser lá com um A negativo. Entendeu? Já aconteceu já, por erro da gráfica, até mesmo por um erro equivocado na elaboração da questão, derem colocar um A positivo e pedir o ponto máximo. Não. O ponto máximo, na verdade, é com A negativo, porque a parábola, ela sobe. Ela tem um ponto máximo. Entendeu? Um limite ali que é o da vértice. Ok? Já no caso de uma função com A positivo, tu tem o ponto mínimo. Ok? O ponto mínimo. Que já caiu várias questões, tá no próprio Enem, de prejuízo de empresa, qual foi o número mínimo de produtos vendidos. Então, esse é o ponto que a gente tem que entender bem claramente aí como funciona e como procede. Beleza? Agora, o que acontece, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Quando você tem isso aí, a gente vai ter, vamos colocar aqui, vou dar um exemplo aqui de um plano cartesiano, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Isso aqui é o eixo X, isso aqui é o Y, tá? Beleza? Ele pode querer saber qual é o X da vértice. Ele pode querer saber qual é o Y da vértice. Pessoal, tem um ponto muito interessante. Nessa questão especial que caiu no Enem, quando a bola subiu, a altura mais alta, qual era a lógica? O Y, tá? Ok, aqui ó, do plano, o eixo Y que continha a altura. Ele era informação altura. Então, o que acontece? O ponto máximo aqui, ó, era o Y da vértice. Ok? Só que
toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado, tá? Tem algumas coisas muito interessantes que é legal de falar, tá? Ó, o X da vértice, ele é, na verdade, a abscissa. Ah, Eloy, o eixo X no plano cartesiano, ele é a abscissa. O que é a abscissa, Eloy? A abscissa, na verdade, a gente chama de cortar, né? Tá? Vem do latim de cortar. Ok? Cortar. Então, acontece, a abscissa é o X da vértice. Qualquer informação, qualquer questão que tenha a palavra abscissa, numa função de segundo grau, ele está se referindo ao X. O Y, a gente chama de ordenada. Tá? Ordenada. Beleza? Tranquilo? Tô vendo vocês aqui nas duas telas, tá? Isso é muito interessante, tá? Muito legal, tá? Até a galera pergunta, olha, like, é o cara que fez esse cara aí, né? O cara que fez é um cara chamado René, tá? René, tá? Ele que é o pai desse vocabulário, tá? Ele também é chamado de pai também, ele viveu e tal, criou no século XVI, tá? Então, nasceu no século XVI, tá? E aí o que acontece? O René, na verdade, também ele é o pai da geometria analítica, tá? 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 Isso é um ponto bem interessante, tá? A galera fala assim, pô, mas não conheci como René. Não, deve ter conhecido como Descartes, tá? René Descartes, tá? Um filósofo matemático, ele é o pai da geometria analítica. Então, o ponto de abscissa é o X, ordenada é o Y. Então, ele poderia falar assim, é paralelo com a abscissa, ao eixo X. Ok, qual o valor da abscissa? Tá? Por exemplo, uma questão que caiu muito, já caiu no Enem. Qual é o ponto qual o ponto da ordenada da vértice, ok? Do ponto máximo, do ponto mínimo. Qual o valor da ordenada do ponto máximo? Ele está se referindo ao y da vértice. Qual o valor da abscissa do ponto máximo? O x da vértice. Entenderam? Então, esse vocabulário é muito interessante, que às vezes gera confusão. Às vezes o pessoal sai do ensino médio sem saber o que é ordenado e o que é abscissa, tá? Então, abscissa, ó, ok? Horizontal é o eixo X, ordenada, eixo Y. Beleza? Tranquilo até aí? Então, o que acontece? Tá? Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento. Pessoal, dúvidas até aí? Erro técnico aqui, Sônia. Não entendi, Clara. Fala de novo aí. Tu entendeu? Todo mundo tá, alguma dúvida aí, pessoal? Então, o A positivo, sorrindo. Ok? A negativo, triste. Ok? Foi já hoje que minha câmera abriu. Ah, tá. Tranquilo. Pode abrir aí. Ok, daqui a pouco depois eu quero ver vocês, cara. Pô, a galera fica em vergonha. Hoje o pessoal não tá de pijama hoje, né? Tá? Então, esse é um ponto muito interessante, tá? Tá, mas Eloy, como é que a gente descobre o X da vértice? Como é que a gente descobre o X da vértice? Tá? Então, o que acontece? Vou compartilhar minha tela de novo, tá? Olha só. Então, o que acontece, tá? Pessoal, a gente sabe o que é aí, tá? Eu sei que o desenho tá mal, mas depois a gente volta. Ó, o X da vértice aqui, o Y da vértice. Então, uma dica que eu dou para vocês, quando a prova, quando a URGS, o Enem, colocar uma questão de função de segundo grau que envolva gráfico, veja primeiro o X da vértice e o Y da vértice, tá? Eloy, o que esses dois pontos aqui, Eloy, esses dois pontinhos, por exemplo, vou até botar outra corzinha aqui, em verde. Ó, esses dois pontinhos aqui, no eixo X, são as raízes. São as raízes, tá? Esses dois pontinhos verdes, onde corta o eixo X, são as raízes da função de segundo grau. Beleza? Tranquilo? Mas, Eloy, uma pergunta, tá? Eu sei que para descobrir as raízes tem que fazer lá a fórmula de Bhaskara, eu não me lembro muito bem. Calma. Primeira coisa, vamos descobrir primeiramente o X da vértice, tá? E depois eu quero falar de uma questão da URGS. Antes de falar de raízes, quero até focar em raízes nesse material de exercícios que eu for dar, para a gente tentar entender, mas eu quero focar no que está caindo, aparecendo demais, tá? E me chamou muita atenção o índice de erro dessa questão da URGS, tá? Mas primeiramente, vamos tentar entender aqui o seguinte, tá? Olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Opa. Primeiramente, o seguinte, pessoal,
Vamos tentar descobrir primeiro a vértice, tá? O ponto máximo ou o ponto mínimo. Eu sou um cara que não gosta de fórmula. Quando eu tenho que usar alguma fórmula, eu tento usar uma dica, alguma coisa, tá? Alguma frase e tal, entendeu? Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte, tá? Na função de segundo grau, eu só quero que você saiba uma fórmula, tá? Uma fórmula, eu quero que você saiba. Se quem quiser usar, pode usar as fórmulas, eu não sou contra, mas de uma forma tem que saber que esse cara aqui, tá? É o x da vértice. E olha, como é que eu descubro o x da vértice? Menos b dividido por 2a. Isso eu quero que você saiba. Isso eu preciso que você saiba. O x da vértice, tá? O x da vértice eu preciso que você saiba, tá? Então, o que acontece? É menos b dividido por 2a. Esse é o x, tá? O x da vértice. É a única forma que eu quero que você saiba, tá? Isso é um ponto muito interessante. Por quê? Assim, eu vou ser bem sério com vocês, tá? A maioria dos professores de matemática ensina agora para descobrir o y da vértice é delta dividido por 4a. Meu Deus! Eloy, o que é o delta? Né, Ligia? Deixa eu ter no fone. O que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 multiplicado por a, tá? Isso é um ponto muito que a galera fica perguntando, e por c, tá? Pessoal, olha isso. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu não gosto muito que a galera fique isso aqui, ó, decorar o delta e tal. Cara, beleza. Você descobre o y da vértice assim. Só que eu tenho uma dica para te dar. Qual a dica, Eloy? Descobre só o x da vértice. O y da vértice já vem com o x da vértice. Eloy, não entendi. Nerd, olha só. Olha que coisa interessante. Isso aqui, os meus alunos, eu, tipo assim, cara, eu não associo isso aqui, não precisa. Como é que te descobre, Eloy? Nerd, ele vai te dar a função, né? A x ao quadrado menos bx, ou mais bx, tanto faz, mais c. Dá um exemplo. Quando você descobre o x da vértice, tu vai ter uma função de segundo grau. Aqui eu botei A, B e C, tá, pessoal? Mas relaxe. Ele vai te dar valores ali, tá, dos coeficientes. O que significa? Você pega o valor do x da vértice e joga dentro da função. Como assim, Eloy? Tu vai pegar o x da vértice e vai jogar no x. O valor que dá aqui é o y da vértice. Eloy, peraí. Tu tá dizendo para mim, então, que o resultado vai dar o mesmo que o delta aqui? Sim. Só que você não vai precisar usar o delta. Você vai descobrir o x da vértice, menos b dividido por 2a, o valor do x da vértice você joga na função. E você vai ter valores aqui, 3, 5, 2, qualquer valor, você vai jogar no x. O valor que dá aqui é o y da vértice. Eloy, tu tá de brincadeira. Não estou de brincadeira. É muito mais fácil, porque a função de segundo grau ele vai te dar. Até você pode decorar e delta, tal, menos b ao quadrado, menos 4 multiplicado por a, multiplicado por c. Mas, Eloy, eu posso usar então o seguinte, como ele vai me dar a função de segundo grau, eu descubro o x da vértice. Pumba. Pego o valor da x da vértice, jogo na função, jogo na própria função que vai estar na questão. E tu vai saber, então, o y da vértice. Tu joga o x e tu descobre o y da vértice. Então, não precisa usar delta menos delta dividido por 4a. Não precisa. Na minha opinião, é mais fácil jogar dentro da própria função. Beleza? Pessoal, perguntas até então. Perguntas. Antes de abrir uma questão da URGS, que está caindo muito, e eu não quero que você não se assuste. Ok? Ok. Ah, pode fazer um exemplo com números? Sim. Sim, sim, sim. Tá, sim, vou fazer um exemplo com números, tá, Brenda? Vou botar aqui na questão da URGS, tal, a gente vai fazer. Tá? Na questão da URGS eu vou mostrar ali, a gente vai ver valores, tá? Sofia, Eloy, não entendi o que é a vértice. Sofia, a vértice. Só coloca para mim o seguinte, Sofia, tu tá vendo a minha tela? Coloca aí que tu tá vendo a minha tela, no chat.
Sim. Sofia, olha aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, eu vou botar aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, a vértice, isso aqui, ó. É o ponto extremo da parábola. Tá vendo? Ó, por exemplo, tá aqui, ó. Ó, aqui é uma parábola. Ó, vou colocar de outra cor, ó. Isso aqui, ó, é o ponto mínimo da parábola. É a vértice. Isso é vértice. Entendeu? Ó, vou botar outro exemplo aqui, Sofia. Ó, exemplo. Ó, isso aqui é uma parábola. Qual é a vértice? Isso aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó, tá vendo o ponto máximo dela, entendeu? Isso é vértice, tá? Assim, ó, pessoal, eu quero que vocês façam igual a Sofia, tá? Se você não entendeu uma palavra, alguma coisa, você tem que perguntar, cara. Eu quero na formatura de vocês. Claro, eu acho que vocês nem vão lembrar de mim, né? Nem vou lembrar, mas tudo bem. Quem lembrar, eu quero no teu churrasco, eu quero na tua comemoração aí de bicho. Então, tu tem que perguntar, cara. Entendeu? E eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Muitas vezes eu queria que uma professora me falasse isso quando eu estava estudando no vestibular da URGS, tá? E eu não tinha isso, tinha esse, sabe, essa coisa, não tinha esse diálogo. Então eu quero que vocês perguntem se vocês têm uma dúvida e tem que perguntar, tá? Entendeu? Essa é a ideia, tá? Esse é o ponto. Não, beleza, tranquilo, Clara. Tá de boa. Tá, nem esquenta não, mas tá certo. Mas sabe isso aí, Clara? É fazendo exercício, não tem erro, tá? É só exercício, cara. Exercício salva. Ok, pessoal? Tá, agora é o seguinte. Eu vou parar de compartilhar minha tela. E o que que acontece, tá? Eu vou para uma questão da URGS. Essa questão da URGS, ela caiu em 2017, caiu em 2019, tá? No material que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou colocar outras questões da URGS, mas não fique com receio. Olha só. Lá vou eu, tá? Não fica com receio, tá? Vou já abrir aqui, tá? Tá, eu vou compartilhar minha tela, tá? Vamos lá. Ai, 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 ai. Pô, a aula tá passando muito rápido, cara. Pô, Leandro, vou ter que botar mais tempo pra mim aí, cara. Pô, tô gostando de dar aula assim, meu. Pô, tá passando muito rápido. Pessoal, compartilhei minha tela pra vocês. Questão de 2019 da URGS. Olha só. Meu Deus, calma. O gráfico função de x está esboçado na imagem a seguir, tá? Parará, tá aí, ok? O esboço do gráfico de f, módulo de f, x menos 3 mais 2, está representado na alternativa. Eloy, como assim alternativa? Pessoal, antes de qualquer coisa, não te apavora. Tu vai entender quando eu corrigir essa questão, vai dizer assim, pô, eu não acredito que é só isso. Tá, primeiramente é o seguinte, pessoal. Vamos tentar entender dois conceitos aí, tá? Vamos à lógica, tá? Vamos à lógica. A pergunta que eu te faço é a seguinte: vocês vão colocar no chat aí, tá? Quais são as raízes desse gráfico? Quais são as raízes dessa função de segundo grau? Ele colocou só f de x. Sofia, perfeito. Menos 3 e 3. Brenda, perfeito. 3 negativo e 3. 3 negativo e 3. Vocês estão olhando um gráfico que, na primeira aula de função de segundo grau, vocês já estão vendo quais são as raízes. Tá? Ó, menos 3 e 3, exatamente. Agora faça a seguinte pergunta, tá? Quais são os pontos da vértice? Tá? Da vértice. Quais são os pontos da vértice aí? Elimina a base. Quais são os pontos da vértice aí? 5 é o y. E o x vai ser o 0. 0 e 5, Fernando, exatamente. É o 0 e o 5. 5, porque ele está bem em cima do eixo. Então, o que acontece? É o 5, tá? O y ó, é o 5 e o x da vértice é o 0. Então é 0 e 5. São os pontos, entendeu? 0 é o x da vértice e o 5 é o y da vértice. Nerd, a parábola tá triste. Tá? Ela tá triste. Então o que, que acontece? Se ela tá triste, ok, a gente sabe que essa f, função de x, ela é uma função decrescente. Beleza. A gente viu um gráfico e já sabemos já interpretar. Mas olha que tá caindo, tá? Isso aqui, cara.
esse negócio de módulo. Isso está caindo muito, tá? Foi a mesma questão que caiu em 2017 e caiu em 2019. Essa questão é de 2019, é a questão 35. Na prova de 2017 foi a questão 38 da prova do vestibular de 2017, tá? Então, olha só, vamos tentar entender aqui. Olha só, pessoal, que barbada. Como eu tô desenhando muito mal, eu já estou adiantando as coisas, né? Olha só, vamos focar só nesse negócio aqui, ó. Fx-3, nisso aqui. Aqui não tem módulo, tá? Não esquece módulo. Foca só no fx-3, tá? O que eu estou te adiantando aqui? Quando a URGS colocou função de x-3, o que acontece, pessoal? Olha só. Dá uma olhada aqui no gráfico, tá? O gráfico aqui, se a gente olhar aqui, tá? Ó, ele tá no -3. Opa, é uma imagem. Ele tá no -3. Tá vendo aqui? Quando a gente coloca, nerd, olha só, presta muita atenção. Quando eles colocaram x-3, o que significa? Significa que o gráfico vai ter uma translação. O que é translação? O gráfico vai se movimentar. Só que tem um ponto. Eu estou falando só de fx-3. Quando eu coloco menos 3 ali, o gráfico, subtraindo do x, ele vai fazer uma translação para a direita. Ele vai pular 3 casas para a direita. O gráfico vai pular, ele vai fazer uma translação. Se fosse função de x mais 3, ele iria, olha só, presta atenção, ele iria para a esquerda, ok? Para mim, esquerda. Aqui ele está indo para a direita. Então, o que acontece? Quando tem menos 3 aqui, o que vai acontecer? Pessoal, eu fiz o gráfico antes até para tentar desenhar bonitinho, mas não conseguia, tá? Então, o que acontece? Pessoal, vocês têm que entender aqui, deixa eu botar aqui no outro computador que a tela é melhor. Ó, você tem que entender aqui que aqui é o zero. Ele estava no -3. Então, o que acontece, tá? Tava aqui, ó. Ó, o x aqui é uma das... Ó, -3. Então, o que acontece? Quando eu botei -3 aqui, ele pulou 2, negativo, 1, negativo, 0. Então, veio para cá. O que acontece? Ele tava no 3 aqui, ó, na questão. Então, ele pulou 3 casas para cá, 3 casas para cá. Ficou assim o gráfico agora. Entendeu o raciocínio? Ficou assim o gráfico agora. Entendeu? Então, quando é negativo, eu estou subtraindo dentro da função de x, ó, estou subtraindo com algum valor aqui, ó, subtraindo, ele vai vir para esse sentido aqui, ó. Se fosse função de x, que foi a questão de 2017 somando, ele viria para cá. Ok? Ele fazia só a translação. Porque aqui, como eu estou fazendo em cima do x, subtraindo e somando, só vai mudar o eixo x aqui, ó. O y não muda. Ó. O y continua igual. Ele continuou no 5 aqui, ó. Só que, claro, mudou o x da vértice e mudou o y da vértice, porque teve uma translação. Então, sempre que a banca, que a URGS, fizer função de x somando ou subtraindo aqui, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Ele vai subtrair, vai vir para a direita, somar, vai vir para cá. Então, esse é o ponto muito interessante que a gente tem que entender, entendeu e compreender. Beleza até aí? Tranquilo? Tranquilaço? Deixa eu pegar só uma borracha aqui para apagar, porque eu vou fazer outras coisas aí. Tá? Tá, Eloy, eu entendi. Eu acho que eu entendi. Eloy, não tô acreditando, Eloy. Eloy. Eu não tô acreditando, Eloy. Eloy, eu não tô acreditando. Eu tô entendendo isso aí. Sim. Tá, agora olha só. Agora vem a magia. Agora vem a magia. Pessoal, olha só. Tá vendo aqui na questão? Tem um módulo. O que é um módulo? Eu não sei como o teu professor de matemática te explicou. A Bianca falou SOR. Fala, Bianca. O que foi? Pode perguntar. Pergunta.
Pergunta. Não? Tá, olha só. Pessoal, tá vendo aqui? Ele tá indo, ó, como eu subtraí aqui, ele pulou 3 casinhas. De 3 negativo vem pro 0, 2 negativo, ó, pulou. Se fosse somando, como se eu escreveu 0. Ah, tá. O que acontece? Só para deixar a galera, bom até repetir, tá? Como eu botei x menos 3 aqui, eu tô subtraindo, ele tá indo, ele faz uma translação para a direita, ó. Pulou 2 negativo, 1 negativo ficou no 0. Aí, como ficou no 0 aqui, o 0 aqui, ó, ele pulou 3 casas aqui, e aqui também, ó. O que a gente chama? A gente fala que o gráfico fez uma translação. Ele fez uma translação no plano cartesiano. Ó, ele só fez isso. Deixar bem claro que o 5 aqui, ó, que é a vértice, continua a mesma coisa, ó. Continua a mesma coisa. O 5 aqui, ó. Então, ele só pulou 3 casinhas. Se fosse x mais 3, por exemplo, ele não estaria aqui. Ele ia vir para cá, ó. Ia vir para esse sentido, tá? Só isso aí, tá? Mas tem um detalhe. Olha só, pessoal. Vamos falar agora desse módulo. Esse módulozinho. Esse módulozinho, tá? O que acontece nesse módulo, pessoal? Vamos tentar entender o que é módulo, tá? O módulo, pessoal, é isso aqui, né? Ó, módulo, por exemplo, eu faço 7 negativo. Qual é o módulo? É 7. O módulo de 7 é 7. Eloy, eu posso afirmar que o módulo de um número é ele sem sinal? Até pode, mas tem uma explicação melhor, tá? O módulo de um número, na verdade, é a diferença dele com relação ao zero. Então, por exemplo, a diferença de 7 negativo é 7. A diferença de 7 positivo para o zero é 7 casos. Então, na verdade, o módulo, o certo, matematicamente falando, é que o módulo, na verdade, o que é o módulo? O módulo, na verdade, é a diferença dele com relação ao zero. Então, podemos dizer que é sem sinal, tá? Então, o que acontece? Só que esse número, ele fica sem sinal. E fica tipo positivo, você concorda? Ó, ele fica positivo. O que acontece aí? Olha só, a lógica é o seguinte: quando é colocado o módulo na função, tá vendo aqui? O que significa? Significa o seguinte, pessoal: eu não posso ter valores negativos aqui, ó, porque é o módulo. Eu não posso ter valores negativos aqui. Então, o que a função de segundo a função de segundo grau faz? Ela faz isso aqui, ó. Eu não posso ter isso aqui. Ela faz isso aqui, ó. Ela sobe. Ela sobe, ela não pode descer. Então, quando a gente tem um módulozinho na função de segundo grau, tu não vai ver, eu não posso ter valores negativos. Ele vai subir. Ele vai subir. Ele vai subir. É isso que ele vai fazer. Tá? É isso que ele vai fazer. Entenderam o raciocínio? Então, o que acontece? Pessoal, só para entender bem claro aí. Ele não pode descer. Ele não pode descer. Esse é o ponto. Tá? Mas, Eloy, acabou a questão? Olha só. Olha as alternativas aqui. Olha as alternativas. Olha as alternativas. Ó, tá. A C aí não é, ó. Por quê? Porque ele faz isso aqui depois, ó. Ó, tá vendo? Ó. Tá vendo aqui? Ó. Porque se não tivesse esse módulo, ele seguiria para baixo novamente. Mas como tem, ó, tu pode ver que até eles colocaram aqui, ó, parando no 0 e parando no 5, ó. Só que tem um problema, eu não posso ter ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, isso aqui, ó. Então ela sobe. Ela sobe, tá? Seguinte, eu vou terminar essa questão, eu vou fazer essa questão novamente na próxima aula. Eu vou colocar ela no material de vocês. Eu vou colocar ela no material de vocês, nessa de questões. E eu vou chegar na próxima aula, eu vou fazer ela novamente, desde o início, tá? Porque o que eu não fiz nela? Tem um ponto, quem se ligou vai se ligar o seguinte, Eloy. Tá, beleza, ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai voltar.
Só que tem um detalhe aqui. O que falta fazer? Falta fazer isso aqui, ó. Somar com mais 2. E eu não fiz isso. Fazendo isso, depois acaba a questão. Então, daqui até aqui, eu só fiz até o módulo. Então, sabe a galera, até para ter uma amplitude melhor também, legal, mesmo tendo mais exercícios na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir ela primeiro no material. Tá? Eu vou corrigir ela primeiro no material e até para deixar bem claro. Então, uma questão que a gente tem que entender, é interessante entender, que me chamou a atenção o número dela, o número de questões que ela caiu, tá? Se a gente botar na regra e tal algumas questões que a cada 2 anos aparece, pode ser que ela apareça na prova de 2021 aí, tal, no vestibular de 2021, tá? Então é interessante a gente saber também somar ali e tal, subtrair, como é que ficaria também multiplicando também, né? Seria interessante também entender, tá? Loucura, né, pessoal? Que coisa linda, tá? Na próxima aula eu vou corrigir exercício e vou terminar a função de segundo grau, os pontos ali, de fazer um gráfico, descobrir as raízes, que a galera descobre muito por Bhaskara. Eu gosto muito de descobrir aí pela técnica da soma do produto, tá? Eu acho interessante também, acho bem bacana resolver dessa forma, tá? Pessoal, perguntas aí. Tão feliz que a aula de hoje foi legal, hein? A gente foi aí na pancadaria. Tá? A gente foi na pancadaria aí. Perguntas, pessoal. Perguntas. Tá? Pode perguntar aí. Fernando perguntou, Sor, pode falar aí, cara. Não, não é que a vértice. Não é que a vértice seja metade da raiz, tá? A gente pode entender que a vértice, ela fica, tipo assim, né? Claro, tudo depende também tal da parábola, mas a gente não pode dizer que seja metade das raízes, tá? A gente pode dizer que ela é, na verdade, uma palavra chamada mediana, tá? Mas a gente vai entender bem claro isso aí e tal, como é que ela fica centralizada. Mas não pode dizer que é a metade das raízes, tá? Tá? Até porque a gente pode fazer alguns gráficos também aí, diferente, uma parábola decrescente, tá? Mas não dizer que é metade, tá? Beleza? Tá? No caso ali do 0 e 6 ali bateu, né? Que era metade, bem no centro, tá? Mas ela fica, ok, bem tipo assim, equivalente assim, ó, no centro, tá? Mas eu vou falar mais adiante também, tá? Eu não mostrei como descobrir raízes, tá? Mas a gente vai falar na próxima aula. Eu vou colocar uma questão da URGS pedindo raízes, que foi a prova do vestibular de 2020, que ele pediu raízes e a gente tinha que fazer um cálculo. Eu vou, mesmo não ensinando raízes, eu vou colocar no material para quem quiser já saber, tá? Caiu no vestibular de 2020, tá? Então é legal de saber. Beleza? Pessoal, a aula passou muito rápido, tá? Agradeço a atenção de todos aí, tal. Aí. Forte abraço para todos. Foi um prazer estar com vocês hoje, tá? Vou encerrar a aula como eu sempre encerro, né? Que Deus ilumine a todos, sejam abençoados pelo Papai do Céu. Pessoal, obrigado aí pela aula. Material vou disponibilizar no final de semana com as questões, tenta fazer a partir de segunda aí, tá? Vou passar para o pessoal do Objetivo disponibilizar. Ok? Por hoje é só. Ok? E é isso aí, velho. Tamo junto, tamo fechadaço aí. Pode marcar também lá no Instagram que a gente compartilha as marcações aí da galera e tal, tá? Tamo junto, tamo fechadaço. Ok? Forte abraço. Que Deus ilumine a todos, sejam abençoados pelo Pai do Céu. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.